Olá, queridos. Nós queremos refletir um pouco com vocês sobre esta passagem que está em Gênesis capítulo 2, a partir do versículo de número 18 e até o versículo de número 22. E esta passagem diz o seguinte: Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, este seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. E para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus lhe fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe trouxe. Amém, meus queridos? Estava assistindo aquele seriado A Cabana, baseado no livro de Paul Jung, e nesse seriado é o próprio autor quem fala, durante todo o seriado, e ele estava explicando a base, o fundamento do seu livro, que está nos relacionamentos. Ele coloca então Deus como um ser relacional, nós, como imagem e semelhança de Deus, também somos seres relacionais, e precisamos estar vivendo em relacionamentos, em comunhão e em harmonia, em paz com o nosso outro. Mas ele colocou algo que eu achei interessante. Ele falou sobre Adão e nessa necessidade de Adão de uma companheira idônea. E isso nos faz refletir sobre essa questão das pessoas com quem nós buscamos nos relacionar, sejam elas para que possam fazer parte da nossa vida conjugal, nossos cônjuges, sejam elas para serem nossos amigos nessa caminhada tão difícil da nossa vida, e também sobre qualquer outro relacionamento para o qual nós buscamos e estamos ali dentro das circunstâncias, contextos da vida social, nós podemos estar fazendo. E nos chama a atenção desse texto esse vazio no coração de Adão e a necessidade que Deus sentiu no coração dele de ir buscar uma auxiliadora idônea. Não que eu não entenda esta necessidade, porque realmente nós somos seres relacionais, precisamos estar nos relacionando com pessoas, mas a ausência, o sentimento de ausência de Deus e a necessidade de ter uma pessoa que possa preencher esse vazio do nosso coração. Ele não era uma pessoa só no sentido de que Deus ali estava com ele, é o sentido da solidão que muitas vezes nós sentimos, porque não temos pessoas no nosso convívio social, e muitas vezes o temos, mas nós estamos em solidão no meio de uma multidão de pessoas. E ele não conseguia preencher na sua relação com Deus, como se Deus não fosse ali suficiente para ser aquele que nos preenche integralmente todas as nossas necessidades, tudo aquilo que nós precisamos para a nossa satisfação e alegria humana. Porque a palavra de Deus nos ensina que nós temos plenitude de alegria na presença do nosso Deus.
E, portanto, a primeira coisa que nos chama a atenção nesse texto é exatamente nós que vivemos em sociedade, que estamos buscando companheiros, amigos, estamos procurando pessoas que possam conviver conosco matrimonialmente, nossos cônjuges futuros. E isso muitas vezes se torna algo muito maior do que esse sentimento que nós temos da presença de Deus na nossa vida. E o que eu quero deixar claro é que nós podemos não ter ninguém na nossa vida, mas tendo Deus, nós temos tudo. Deus nos preenche, Deus nos completa. Deus é o ser que nos concede tudo aquilo que nós precisamos e necessitamos. E quando nós olhamos para o outro, como se Deus não nos preenchesse, nós estamos colocando esse outro no lugar de Deus na nossa vida. Precisamos ter cuidado com relação a isso, porque quem nos preenche e quem dá alegria para nós não é o outro, mas é Deus na nossa vida. O segundo aspecto que nos faz pensar aqui é que muitas vezes o companheiro ou a companheira é aquela pessoa que vem salvar, que vem nos tirar dessa solidão, que vem nos dar uma outra alternativa de vida, uma outra possibilidade de vida. Agora não mais sozinhos, não mais solitários em solidão, mas agora um companheiro ou uma companheira que irá nos acompanhar na nossa caminhada. Irmãos, a gente precisa ter a noção de que o companheiro ou a companheira, ela pode ser benéfico ou pode ser maléfico. No caso de Eva, por exemplo, Eva, diz a palavra de Deus, que foi enganada pela serpente e ela comeu do fruto, mas após comer do fruto, ela já levou esse fruto ali para Adão comer. No momento que ela comeu do fruto, ela já se contaminou. E ao se contaminar, ela foi para contaminar o seu companheiro. E, portanto, ela veio para suprir uma necessidade de Adão. Ela veio para suprir, preencher um vazio do coração de Adão, porque diz a palavra de Deus aqui que não se encontrava uma companheira, uma auxiliadora idônea para Adão. Então ela veio para preencher esse lugar, esse vazio, mas no caminhar dessa jornada, a gente vai perceber que esse bem se transformou em mal. Portanto, nós precisamos ter muito cuidado com relação a essa questão. Aquilo que muitas vezes nos parece, aos nossos olhos, coisa boa, mais na frente pode ser ruim. Os olhos, o que os olhos veem, né? Aquilo que os olhos não veem, né? O coração não sente. Portanto, aquilo que os olhos veem, nós também não conseguimos ver o coração das pessoas. E vamos, então, colocar diante de Deus toda essa nossa caminhada com o outro. Nem sempre o outro, aquele que toma o lugar de Deus, aquele que preenche o nosso vazio, será a pessoa que nos fará feliz. Nós precisamos ter cuidado, porque naquele momento, Adão fez uma escolha entre Deus e Eva, e ele escolheu Eva. E é isso que acontece. Muitas vezes, nós desprezamos Deus e escolhemos as pessoas que fazem parte do nosso convívio ou que fazem parte dos nossos interesses de amizade, de matrimonial, seja ele qual for, né? Então, quando nós escolhemos o outro e deixamos Deus de lado, este é o mal
nos traz a nossa caminhada com o outro. O outro é para fazer o bem e não para o mal. Portanto, o segundo ponto é esse. Nós precisamos ter nossa perspectiva de que aquele companheiro ou aquela companheira, ela pode ser um bem em determinado momento, mas ela pode ser um mal em alguns momentos mais adiante. Por quê? Porque Ele nos fará escolher entre Deus e a pessoa que nós escolhemos para nos acompanhar, desprezando a Deus, aquele que nos preenche, aquele que nos satisfaz, aquele que nos traz alegria, aquele que nos traz felicidade. A terceira questão que eu quero colocar aqui é sobre a unidade. Uma vez que Deus então tirou a costela de Adão, e da costela de Adão ele fez a mulher, eles se tornaram uma só carne. Portanto, a ideia do texto é de que eles se tornaram uma só pessoa, com uma só visão de mundo, com um só objetivo, lutando juntos para alcançarem as mesmas coisas, caminharem, trilharem o mesmo caminho, sendo que ela é a ajudadora idônea nesta caminhada. Agora, quando essa unidade se quebra, e ela se quebra exatamente quando as nossas visões de mundo elas se diferenciam, quando são contrárias, né? Quando o homem pensa de uma forma, a mulher de outro, quando um quer chegar com um objetivo e o outro um outro objetivo, e aí nós temos um cabo de guerra nas nossas relações, a gente vai perceber que esta caminhada já começa a se tornar difícil. Por quê? Porque ou você se anula para aceitar a visão de mundo do outro, ou as duas pessoas ou mais pessoas que estão convivendo juntas vão viver em atrito, em conflito pessoal, que vai futuramente trazer a separação e muitas vezes até situações piores de uma agressão moral, física, a desgraça no meio desses relacionamentos. Quando nós queremos escolher um amigo, cônjuge, nossas relações, precisamos ver que as duas pessoas, os dois lados, elas precisam olhar para o mesmo ponto. Olhares em pontos diferentes traz brigas, separações e divisões. Procurem, portanto, olharem para o mesmo ponto, terem o mesmo objetivo, terem a mesma visão de mundo, buscarem as mesmas coisas, para que o outro, a outra, possa ser a auxiliadora idônea, o auxiliador idôneo daquele a quem foi escolhido, daquela a quem foi escolhida para andarem juntos. Então, esse texto, queridos, concluindo aqui, nos traz uma reflexão sobre a questão dos nossos relacionamentos e da nossa relação com Deus e com o outro. A prioridade é a nossa relação com Deus. Ele é suficiente para nós, mas nós precisamos, é claro, estarmos convivendo com o outro, estamos no meio social, mas o cuidado de que não podemos escolher o outro em detrimento de Deus. Deus é a prioridade. Buscai primeiro o seu reino e a sua justiça. Portanto, busquemos pessoas sabendo que mais na frente nós podemos ser colocados diante de uma situação de escolha. E nunca escolha o outro e sempre escolha Deus. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E está debaixo da sua vontade, do seu propósito. É onde nós encontraremos a felicidade e é onde todas as coisas serão bem-sucedidas na nossa vida. Olhemos no mesmo ponto, no mesmo objetivo. E no final deste ponto esteja Deus, que nos preenche e nos satisfaz.
Que Deus abençoe a todos.